Na Fogueira com Elas começando. Eu sou Milene Nascimento. E eu sou Fabiana Barros. Esse é um podcast para você que tem interesse pelos assuntos do universo, mas também pela terra, pela natureza. E hoje o nosso convidado tem tudo a ver com isso. Ele é fitoterapeuta, é naturopata, neurocientista, né? É o Dr. Júlio Luckmann. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, vibrando na frequência desse cristal. Opa, maravilhoso, é um cristal mestre. Ele é um mestre reikiano. Sim, bem legal. Muito bom. Então, a gente gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouco de ti, do teu trabalho, que a gente acha fantástico, né? Eu sou um perambulante do universo, né? Opa! Saí de um sítio no meio do mato, aqui em Santa Catarina. A gente fala aqui porque todo mundo imagina que a gente sabe onde está, né? Então, hoje a gente está gravando aqui em Santa Catarina. Saí de uma cidade que, na época, tinha 1.000 e poucos habitantes. Hoje tem 1.300 habitantes. É enorme. Eu falo curitibanos porque o pessoal se identifica mais fácil, mas, na verdade, eu nasci em Frei Rogério, que é uma cidade menor ainda, do ladinho lá. Mas já ouvi falar. E de lá eu fui para um seminário católico para estudar, porque na minha cidade a gente não tinha formação, tinha o máximo lá, a antiga 8ª série, né? E o mundo foi me apresentando algumas coisas assim que eu nunca pedi, né? Eu fui apresentado a filosofia, fui apresentado a teologia, aí foi apresentada a depressão, aí foi apresentada a obesidade, foi apresentado a queda de cabelo. Então, são coisas que algumas eu procurei, sempre quis estudar, isso é uma coisa que está no meu DNA, né? Buscar conhecimento, mas o que estudar, não necessariamente. Então, hoje eu tenho graduação em filosofia, história e nutrição. Veja que são coisas que, em termos de metodologia, estão olhando para objetos completamente opostos, né? Até a cara do filósofo, né? Quando você pensa no filósofo, você pensa no cara já obeso, meio careca, num lugar meio obscuro, umas coisas assim, né? Então, essas experiências que eu fui tendo, elas foram sendo muito reveladoras. E uma das experiências mais incríveis que eu tive foi depois de perder um dedo num acidente, que aí eu perdi tudo, só não perdi meu casamento porque a minha esposa não deixou, né? Porque é uma pessoa que ela nunca perdeu essa linha, assim, nossa da conexão. Eu também nunca perdi com ela, né? Mas me afastei dos amigos, da família, a alimentação virou um caos, enfim. E eu era pesquisador nessa época já na universidade, sempre fui um bom, assim, não o melhor dos alunos, mas um bom aluno, né? E quando eu terminei a graduação, eu já entrei como professor, assim, então eu fiquei muito tempo lá. E eu tinha plena certeza, e eu sempre fui muito tímido, muito quieto, né? Então a minha certeza era, eu vou ser um baita pesquisador, gosto de escrever até hoje, estou no meu 24º livro, e eu pensei, bom, é isso que eu vou seguir. E era uma sexta-feira à tarde, eu estava analisando já ao microscópio uma célula do cérebro e as suas conexões com um determinado hormônio chamado GABA, enfim, acetilcolina e o GABA, e eu tive um apagão total, né? Eu saí, dei uma volta na universidade, vim de novo, o microscópio deu pau de novo, aí a terceira vez eu entendi que não era o microscópio, era eu, né? E foi o momento em que eu me coloquei num estado apenas de recepção, só. Eu não pedi nada, eu não queria nada, eu só quis ficar quieto ali na frente do microscópio. E eu ouvi uma voz que me disse, eu não te quero aqui, eu quero você fora daqui, eu quero você com o meu povo, eu quero você com as pessoas, eu quero você cheirando o povo. Meu psiquiatra disse que isso era loucura da minha cabeça, que eu estava ficando esquizofrênico. Às vezes... Aí quando eu cheguei em casa e relatei isso para minha esposa, ela falou, caramba, eu nunca perdi a fé e ele nunca falou comigo, mas ele falou com você. Ele falou com você, falou com a gente, né? E foi esse dia que eu abri o meu canal do YouTube. Então eu sempre falo para as pessoas assim... demore o tempo que for para você descobrir o que você vai fazer, mas a hora que você disser o teu sim, não volta mais. Passa, né? E eu passei 7 anos fazendo vídeos, tendo como pessoas visualizando a minha mãe, a minha tia, minha avó, minha vizinha, né? Mas quando eu disse sim e pronto, acabou, eu encarnei aquilo, né? E quando a coisa explodiu, ela explodiu mesmo. Então eu sempre falo para as pessoas assim, disse sim, tudo tem um tempo, né? Tempo para plantar, tempo para colher, enfim. E a partir do momento em que... Aí eu entendi por que disso, né? De você... Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim... doutor, não falta conteúdo para você? Você faz 6, 7, 8 vídeos por dia. Vídeo. Sim, vários... Não é stories, é vídeo com conteúdo. E eu sempre falo... que a partir do momento que eu aprendi a estudar... Nunca mais falta conteúdo. Porque quando eu conto para você o que eu sei... A próxima vez que eu vou falar sobre aquilo, você já vai me olhar e vai falar, mas eu já sei disso. Então, eu me forço a buscar coisa nova. E é impressionante, porque daí quando você abre a mente para o universo, quando você ganha essa conexão, essa raiz, ela se instala, né? Eu sempre falo para as pessoas que
existem duas coisas que te seguram, a âncora e a raiz, né? Só que só uma delas te nutre. Então, a hora que você crava a tua raiz num lugar que te traz nutrição, você nunca mais para, né? E tá aí até hoje, com quase 7 milhões de seguidores. Ai, que legal. E é um sucesso, né? E eu Sim. vi um vídeo teu, eu até comentei com o Thiago, eu sempre vi os teus vídeos, mas eu nunca ficava assim associando, né? Porque a gente tem pezão de acerola, que dá umas acerolas gigantes, e falando dos passarinhos, que eles não comem acerola por causa da acidez. E chega assim, aí falei pra minha mãe, eu sigo. Minha irmã, eu sigo ele também. Minha mãe também. Todo minha mundo mãe te conhece, louca. né? Virou um... E essa questão da natureza, todo mundo toma um chazinho, tem uma plantinha, todo mundo precisa se alimentar bem. E acho que a gente se desconectou e agora está voltando, né? Por muito tempo, a grande mídia, sempre esteve dominada por lobbies e por pessoas que podiam pagar por uma informação, né? Então, você vai pegar desde a década de 30, 40, quando o rádio estourou, depois a televisão estourou. É assim, a informação que chega em você é a informação que eu seleciono para chegar em você. E, infelizmente, a indústria farmacêutica, ela é uma indústria muito poderosa, né? As grandes indústrias do mundo são bélica, farmacêutica e alimentícia. E agora entrou a indústria do entretenimento também, né? Vender série, fazer você ficar naquele looping que não sai nunca mais dali, né? E a partir do momento em que a internet possibilitou a gente fazer isso aqui não tem restrição, aqui não tem porta, aqui não tem porteira, aqui não tem cadeado, aqui você colocou, ela vai chegar em alguém. Então, a grande sacada hoje é você conseguir chegar nas pessoas, você conseguir bater lá na porta delas. Porque a hora que você entra na casa delas, levando informação, e a pessoa começa a ver que é uma conexão tão óbvia, uma coisa tão ridícula. Né? Eu falei essa semana sobre as listras que você tem numa toalha. Para que serve a listra que você tem na toalha? Aí você fala, cara, eu tenho 60 anos e eu nunca me fiz essa pergunta. Eu falo, olha, a indústria da toalha tem um sentido, né? Ela quer que você se identifique como corpo naquela toalha. Aquela parte é a parte de cima. Você vai jogar o seu rosto ali. Pra não ter erro. Para não ter erro, porque o que acontece? A pessoa fala, mas o ideal é enxugar com uma toalha de rosto e a outra, porque ninguém faz isso, cara. Não. Ninguém vai, todo mundo, numa casa de 5 pessoas, se bobear, os 5 se enxugam com a toalha. Mas é uma realidade. E um país como o nosso, que é um país que tem limitação em termos de acesso financeiro às coisas, isso é mais comum do que a gente imagina. Então, levar essa informação que bate lá na porta da pessoa e a pessoa fala, puxa, me identifiquei com esse negócio... Isso tem uma conexão, para mim, tem uma conexão muito grande com a minha missão de vida, né? É estar no meio do povo. E uma coisa muito legal que acontece comigo, eu viajo o Brasil e alguns países mais próximos, enfim, e sei lá, você é de Itajaí, você é de São Paulo, é comum que você chegar na tua cidade e alguém te conheça. Agora, eu chego em qualquer cidade. Eu fui pro interior do Ceará, numa cidade que eu nem sabia o nome. Eu cheguei lá, tava andando na rua, a pessoa olhou pra mim e falou assim, não é possível que você é o doutor. É o cara do vinagre. É aquele cara. O cara do ovo. Eu ganhei a alcunha agora de o menino da internet. O piado face ou coisa do gênero, sabe? Então, isso é uma coisa que me traz uma sensação de gratidão, assim, muito grande, né? E eu acho que é porque é simples. É um conteúdo simples que qualquer pessoa vai entender. Tu é doutorando, tu tem os teus estudos, mas tu consegue ter uma linguagem que chega pro povo. E algo que é o natural, né? Que deveria ser mais usual, que é você utilizar a natureza para tudo que a nossa cura tá na gente, tá na natureza, e a gente fica buscando em sei lá quantos lugares, e esse caminho, né, da gente se reconectar com esses chás, essas ervas que a nossa avó dava pra gente ali, enfim, é muito interessante, e eu fico feliz que hoje em dia tenham pessoas como você que consigam se achegar, né, nos mais jovens para poder transferir esse conhecimento que é ancestral. Como que é, assim, o contato dos mais jovens contigo, referente ao teu trabalho? Assim, a internet... No começo eu tirei para muitos lados, tentei muitas coisas, tentei fazer de tudo, e aí, quando alguém tenta fazer de tudo, não faz nada, né? Sim. A minha comunicação, ela foi mais direcionada de maneira simples, porém não simplória, sem perder a essência do conhecimento, aquilo que a gente já tem como ciência, enfim, né? E a minha conexão foi maior com mulheres, continua sendo até hoje, meu público é 70% mulheres, e um público que nichou muito dos 40 para cima. Então, hoje, meu público, entre 35 e 70 anos, é o grosso, né? Como que eu comecei a chegar na piazada? Como é que eu comecei a chegar na gurizada? Grupo de WhatsApp de família. Então, assim, você vai perguntar,
Aonde que você me conheceu? No grupo de WhatsApp da família. Ah, verdade. A avó manda e... Aí a conexão começou a acontecer, eu comecei também a criar um processo de falar de assuntos que também interessam para essa juventude, energia, potência, sexualidade, coisas do dia a dia, enfim. Então hoje, apesar de muito nichado nesse público 40 a mais, eu acesso muito essa garotada. Então a piazada ali dos seus 25, 30 anos tem crescido bastante o acesso à informação, mas não pela rede social, e sim pelas redes secundárias. Tem vídeo meu, por exemplo, que tem 10 milhões de visualizações no Instagram, mas a gente estima que tenha 60 milhões lá no WhatsApp, porque não tem como medir isso, né? É verdade. Então a gente vai fazendo uma proporcionalidade. Existem alguns programas que mais ou menos mapeiam isso, então, né? Então a minha visualização nesses grupos é infinitamente maior do que eu tenho oficialmente nas redes. Isso é muito legal, né? Muito demais. Interessante. E entrando nesse mundo da medicina natural, o que tu tem para falar, assim, que tu acha que as pessoas precisam pegar para se desconectar um pouco, para voltar, né, pro natural, para uma alimentação mais saudável, tomar menos remédios? Assim, ó, eu vou fazer uma reflexão aqui que vai ajudar muita gente a entender muita coisa. Quando você vai entender que a saúde e a sua imunidade dependem do que você tem dentro para fora e não o contrário, você vai começar a preservar um pouco melhor aquilo que você é enquanto essência. Aí você vai dizer assim, poxa, mas será que eu preciso fazer um doutorado em naturopatia para entender isso? Não. Einstein fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele diz assim, a observação e a imaginação são muito melhores do que qualquer tipo de método científico. Por quê? Ao passo que eu olho para a natureza e o comportamento da própria natureza, eu sou um mini-mundo. Então, se eu aplico o que eu estou vendo fora nesse mini-mundo, esse mini-mundo funciona. Exemplo. Se você observar o passarinho que você falou lá comendo acerola, vou pegar um outro exemplo. O passarinho bica a maçã. Mas o passarinho nunca come a semente da maçã. Você nunca vai encontrar lugar nenhum o passarinho indo até o centro da maçã para comer a semente da maçã. Porque quanto mais próximo, a semente da maçã produz cianeto. E o cianeto é uma substância que tira do nosso organismo a capacidade que tem de processar o oxigênio. E os pássaros, de uma forma geral, são mais sensíveis a isso do que os seres humanos. Tanto que antigamente se usava um pássaro dentro das minas onde se tirava carvão, porque se o pássaro morresse, significava que o oxigênio estava abaixo, então todo mundo vazava lá de dentro. E o pássaro, ele tem essa inteligência. Vou te dar um outro exemplo. Se você for na natureza observar o boi, a vaca, o cavalo, o porco, o cabrito, a ovelha, qualquer animal tomando água, ele nunca toma água na sombra. Ele sempre toma água onde bate o sol. Você fala, ops, mas e se eu colocasse a minha água lá no sol? Será que não teria o mesmo benefício? Sim, o ser humano é o único que tira de poço artesiano, nenhum outro bicho consegue tomar. Nenhum bicho toma água de mina, a não ser que a mina seja a única opção dele. A gente não toma água clorada, a gente não toma água com gás, a gente não toma água gelada. Então, se o ser humano tem a capacidade mínima de observar o ambiente à sua volta e aplicar aquilo na sua própria vida, ele já muda muita coisa. Cachorro em casa, gato em casa. O tempo está fechado, o tempo abriu, formou uma réstia de sol desse tamanho no meio lá da sua casa. Onde é que seu gato está? No sol. No sol. Por que diabos o ser humano seria diferente? Né? Então, observar a natureza me permite entender o que eu posso e o que eu não posso. Eu ouvia vocês nos bastidores agora falando sobre consumo ou não de carne. O nosso intestino tem 9 metros. 7 desses metros são para fazer digestão de carne. O restante é para fazer digestão daquilo que não é. Que não é de fonte animal. Ou seja, eu tenho filosoficamente a opção de não comer alguma coisa, mas o meu corpo está preparado para tudo. Pronto. Então, o que eu vou fazer, a hora que eu vou fazer, como eu vou fazer? O ser humano nunca viveu historicamente mais do que 40 anos. Se você pegar as histórias de reis famosos, não sei o quê, 30 anos. 30 anos, 40 anos no máximo. Viver 60 anos era uma coisa, assim, muito fora do comum. Então, o nosso organismo, ele está totalmente projetado para dar o que pode até os 30 anos. Quero viver 60, 70. Eu sei que eu vou ter que compensar alguma coisa. Estava ouvindo vocês ali falar um pouco sobre a questão do leite, por exemplo. O que vai determinar que você tenha um bom consumo de leite ou de qualquer coisa que você vai comer, qualquer coisa. Sair de casa, vir para a cidade de vocês, a microbiota aqui é outra.
A relação que você tem com o alimento aqui é outro. A pressão que você sofre aqui por conta de estar mais perto do mar é outra. O ar é diferente. Então, o meu corpo ele precisa se acostumar. Então, as duas grandes questões hoje que a gente tem dentro da saúde, né? A medicina é mais a coisa da doença. A saúde é um guarda-chuva um pouquinho maior. É a microbiota intestinal que você forma, que são seus amigos. Só para vocês terem uma ideia em termos de número. O nosso corpo tem 30 trilhões de células. O seu intestino sozinho tem 130 trilhões de micro-organismos. Sua pele tem 24 trilhões. Só nos seus olhos, a gente tem em torno ali de 2 a 3 trilhões de micro-organismos vivendo dentro do seu olho. Você tem ácaro vivendo na sua pele. Você tem bicho vivendo dentro do seu cérebro. Então, quando eu entendo que eu não sou eu, e sim eu não sou uma unidade, eu sou um conjunto. Um complexo. O eu não existe, existe o nós. Eu preciso tratar esses bichinhos. Eu preciso saber como eles funcionam. Eu preciso dar para eles aquilo que eu não consigo fazer mais. Se a minha acidez, depois dos 30 anos, já não é a mesma que eu tinha aos 20, então eu tenho que compensar isso. Eu vou compensar com um cítrico depois do almoço, um vinagre de maçã antes, eu vou cuidar com café, eu vou cuidar com chá. Então, tudo isso vai fazendo com que o meu organismo trabalhe a meu favor. Isso é o que nós chamamos de expressão genética ou simplesmente epigenética. Né? Então, eu entendi isto e eu entendi as minhas limitações dentro do meu período, dentro da minha idade. Tem gente com 40 hoje tentando ter vida de 20, não tem como. Não dá. Eu não tenho produção de mitocôndria para ter musculatura aos 40 como eu tinha aos 20. Não tem como fazer isso. Eu tenho que entender que 40 é 40, que 50 é 50. Eu não preciso baixar a cabeça e deixar tudo cair como uma casa velha, né? Mas veja que velho é diferente de idoso também, né? O velho perdeu a funcionalidade. O idoso é aquele que tem bastante idade, mas ainda é funcional. Então, observar a natureza, na minha percepção, é talvez o fundamento mais importante, mais até do que ir para uma universidade, mais até do que ler livros. A minha avó e meu avô nunca passaram na porta de uma escola, e a minha avó tinha um sistema de inteligência, de sabedoria de viver o mundo, que eu hoje, com 45 anos, com um doutorado nas costas, estou descobrindo agora. Botar água no sol. A minha avó tirava água do poço e colocava no sol. Essa água solarizada, né? Que dizem, ela... É realmente diferente, assim, você colocar a sua água para tomar o sol, a cor da garrafa? Como que funciona? Assim, ó, se a gente for olhar para essa coisa da água, né? 70% do nosso corpo é composto de água. A água, ela se organiza em moléculas de H2O, coisa que todo mundo sabe na escola. O que a gente não sabe é como que essa água conversa com água. Por exemplo, não existem estudos científicos que mostrem como é que a água debaixo da jarra conversa com a água de cima. Imagine num corpo complexo onde está acontecendo processo metabólico, enzimático, é um caos. Então, a ciência hoje, ela não tem ferramentas, não existe dentro da ciência a possibilidade de observar o todo funcionando ao mesmo tempo. O que nós, cientistas, somos muito bons? Em descobrir um elemento, um tecido e como é que ele conversa. Agora, eu pego um óleo essencial que tem 300 componentes. Não existe como fazer isso. E a água, ela mexe em tudo. Só no nosso corpo são 332 funções enzimáticas, todas dependentes de água. São mais de 100 neurotransmissores dependentes de água. São mais de 4.000 enzimas dependentes de água. Então, a gente não tem como saber disso. Então, eu entendo o cientista clássico, categórico, quando ele olha para a água solarizada e diz, isso é charlatanismo. Porém, contudo, entretanto, a gente não pode deixar de perceber que a forma de chegar ao conhecimento, a palavra método significa caminho, a ciência não é o único caminho. A teologia é um caminho, a filosofia é um caminho, a sociologia é um caminho, a pedagogia. Então, esses métodos, nem sempre eles convergem para andar no mesmo trilho. Então, o que acontece? Acontece de eu estar num programa, por exemplo, de grande visibilidade hoje nacional, um grande programa de receita, de uma grande emissora, e a pessoa está lá e ela chama um médico para fazer a avaliação do vídeo que eu falei sobre água solarizada. E o médico diz, isso é charlatanismo, isso é besteira, pseudociência, blá, 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 blá. Aí eu acho o cara no Instagram, converso com ele, troco uma ideia e falo, quantas aulas de água o senhor teve? Ele falou, não, nunca tive uma aula de água. Então, o que qualifica você para vir numa rede nacional e falar que a água solarizada é charlatanismo? Daquilo que não se pode falar, deve se calar, como diz o filósofo. Sim. Né? Então, o que eu tenho para falar sobre Wicca, sobre bruxaria? Nada, eu não estudei nada de Wicca. Como é que eu venho aqui e vou dizer para você que não funciona? Eu escutei vocês falando sobre horóscopo. O que eu estudei de horóscopo? Nada. Eu vou dizer para você que isso é besteira? Então, hoje, infelizmente, o mundo científico está muito dominado por esse estrelismo de eu sou, eu tenho, a título também tem.
Um monte. Eu tenho o título da ONU, eu tenho o título de guardião da paz, eu tenho mérito humanitário. Então, se eu for colocar tudo isso aqui na mesa, só por causa disso eu vou poder impor aquilo que eu penso? Não. Então, o universalismo, essa capacidade, é por isso que é legal o trabalho que vocês fazem aqui, que ele te dá a possibilidade de fazer abertura mental, de você entender por quê. Dentro daquilo que nós chamamos de ciência na fitoterapia, por exemplo, nós temos 2 grandes caminhos. O científico, eu estudei, eu provei que funciona, e o histórico, que é o uso tradicional. Daí você fala, mas baseado no quê? Gente, a ciência mais antiga que tem dentro da farmacologia, que estuda alguma coisa de químico, tem no máximo 180 anos. Eu tomo chá de alecrim há 7.000 anos. Se em 7.000 anos eu não conseguir observar o que o alecrim faz no meu corpo, não vai ser 100 anos de ciência que vai mostrar isso. Então, hoje a gente já lutou, e isso já existe, tá? Hoje a fitoterapia, ela tem 2 vertentes. O fitoterapeuta tradicional, o cara que estuda história, eu estudo o que os gregos faziam, eu estudo o que os chineses faziam, eu estudo o que essa galera do Egito fazia há 5, 6 mil anos. Então, essa vertente da fitoterapia, ela é tão poderosa e tão reconhecida hoje como a científica. Então, vem falar mal de água solarizada. Esse dia eu fiz isso. Uma repórter fez uma reportagem falando que isso também era besteira e tal. E eu chamei ela e falei, querida, vou te mostrar uma coisa. Eu peguei os livros que eu tenho. 13 livros sobre água que tinha perto aqui. Sem contar curso, pós-graduação, essas coisas. Eu falei, ó, esses são os 13 livros que eu li sobre água. O que você leu sobre água? Ah, não, eu vi um negócio no Google. Mas esse é você julgar sem ter experiência, né? Mas não fazer, né? O Google é o atual, né? Mas antigamente, quando eu converso assim... O chat GPT agora. Não, as pessoas, elas colocam como médico como se fosse Deus. Então, assim, não, o médico falou, tá, mas ele era o quê? Ah, ortopedista, mas ele é médico. E ele falou de nutrição, né? Ele, tipo assim, eles falam, não, é médico, então tá certo, tem toda a razão, né? Enfim, mas ele não estudou a fundo aquilo, mesmo porque na faculdade de medicina não se dá ênfase a certas coisas, né? Não se estuda água, por exemplo. Não se estuda... Nutrição, gente. Eu sou formado em nutrição. Eu nunca tive uma aula, dentro da nutrição, eu nunca tive uma aula sobre água. O máximo que eu tive sobre água foi, olha, pra você saber a quantidade de água que você vai tomar, você pega seu peso, faz vezes 0,035, você vai saber a quantidade de água. Só. Mais nada. Mas qualidade de água. Vou te dar um exemplo. Se você pegar essa água que você tem aqui agora, que análises eu faço para saber se essa água é boa? Se você olhar a molécula da água, você tem o oxigênio e os 2 hidrogênios assim, né? Então, se eu for conectando as moléculas de água e elas estiverem estruturalmente corretas, você vai juntar 6 moléculas e vai formar uma água chamada água hexagonal. É o formato do gelo quando a neve congela. Aquilo ali é a água perfeita. Se você for olhar a base da sua mitocôndria, do seu citoplasma, que é o que recobre a célula, ele tem por onde passa a água. A água, ela tem o formato de uma chave. Se ela não for hexagonal, ela não passa na membrana. Ou seja, tomar 8 litros de água, 10 litros de água, 20, não adianta nada se essa água não for de qualidade. Se ela estiver carregada de cloro, o cloro é um elemento que destrói o iodo. Se o iodo não funciona, nós não temos tireoide funcional. Se não tem tireoide funcional, tomar água não serve para nada, porque ele não vai entrar na célula. A água carrega os nutrientes. Tudo dentro do seu corpo. Se essa água não for micelar, a água micelar é quando várias dessas pequenas aglomerações se juntam numa gota. O que é que garante que essa gota seja micelar? Luz solar. Aí eu explico pro médico, o médico fala, sério? Você fala, sério. Agora você vai voltar lá no programa da mulher e vai pedir desculpa? Não é assim que funciona. Explico outra coisa. Quando você pega a água, hoje no Brasil, já é padrão o pensamento de que a água está infectada. Sim. Todas as águas. Tanto que, mesmo que você pegue uma água de mina, alguém vai chegar para você e vai dizer, você tem que pôr cloro para desinfectar a sua água. Isso é verdade e o cloro ele é importante para isso. Quando eu mato o corpo da bactéria, outro exemplo que eu vou pegar o leite já de novo. Quando eu mato essa bactéria dentro da água, esse corpo vai para onde? Ele continua dentro da água. Quando ele se degrada nessa água, ele vai virar trialometano, que é uma substância tóxica.
Só o Brasil tem caixa d'água no mundo, ninguém mais usa caixa d'água. Por que que isso é um problema? Porque a água chegou na sua casa e ela vai decantar, a gente deveria limpar a nossa caixa d'água a cada 2 meses. Meu Deus. Isso é desesperador, porque as pessoas, elas falam 10 anos, 15 anos. Sim. Então, você está tomando uma água tóxica o tempo todo. Por que que a gente tem muito problema com leite, por exemplo? Porque no Brasil existia um padrão que era o chamado leites do tipo A, B e C. Lembra disso? Lembro. É o saquinho, né? O que é o leite do tipo A? É aquele que tolera até 10 mil bactérias por ml de leite. Por 100 ml de leite. Se você pegar o tipo B, era até 40 mil. Se você pegar o tipo C, ele é até 100 mil. Ele não tem nada a ver com qualidade de leite. O pessoal achava que o leite do tipo A tinha mais coisas do que o C. Não é verdade, é o mesmo leite. O problema é que, se eu pego um agricultor que produz o leite e esse leite demora para chegar lá na distribuidora, vai proliferar bactéria. Então, esse leite vai ficar de pior qualidade. Muito bem, inventamos o UHT, Ultra High Temperature. Eleva o leite a 103 graus, resfria imediatamente, mata tudo. Tudo mesmo, Mas e o corpo da bactéria? Ele continua lá. Então, quando ele chega no seu estômago, ele vai fazer você produzir mais ácido, ele vai fazer você mexer no teu sistema imune, porque 83% de todas as células do sistema imune estão estocados no GALT, tecido linfóide associado ao intestino. Quando chega a bactéria lá, viva ou morta, não importa. Ele vai entender que está sob ataque, cria um caos. Se vocês pegarem hoje, por exemplo, o aumento, né, absurdo de doenças autoimunes nos últimos 10 anos, ele está explodindo. Por quê? Porque a gente está fazendo muito isso. A gente acha que matar a bactéria é suficiente. Não é suficiente. Eu preciso deixar esse organismo preparado. Por que que o kombucha, o kefir, o iogurte, por que que esses fermentados são tão interessantes? Porque eles mantêm o teu sistema ativo. A defesa. Ele está dizendo, tá tudo bem. A hora que vier corpo de bactéria morto aqui, nós vamos rachar os bichos no meio. Agora, você tem um intestino que tem corante, conservante, que você tem tudo que só mata a bactéria, que só destrói, o que só conserva, tadinho das suas bactérias. Elas estão lá inertes. A hora que causa um caos, vira um inferno. Literalmente. E aí dá os inchaços na barriga, toda a incomodação. A pele feia, tudo, né? Cabelo caindo. Tudo está ligado ao intestino. Se a gente pensar geneticamente, para cada gene que nós temos no nosso corpo, que é nosso, que nos pertence, nós temos 9 outros genes de outros bichos vivendo na gente, fazendo o que a gente não faz. Por exemplo, a palavra vitamina. Vitamina é um grupo amina que o nosso corpo não produz. Então, ele é importante para a vida, mas o corpo não produz nenhuma vitamina, absolutamente nenhuma. Tudo que chama vitamina tem que vir de fora. Adivinhe quem processa isso no seu intestino? Bactéria. Se não tiver bactéria que produz a vitamina B12, que só é produzida em fermentação no seu intestino, ou se você comer coisas fermentadas, a B12 tem um papel importantíssimo de ir lá no seu intestino e falar, agora vem a vitamina D, agora vem o zinco, agora vem o potássio, agora vem... É ela que diz isso. Se você imaginar hoje no mundo onde tudo morre, onde nenhuma bactéria chega viva no seu intestino, não tem mais B12 sendo produzida. Se eu pegar agora, sair aqui na rua e pegar 10 pessoas aleatoriamente, eu jogo meus 2 dentes da frente com você. 9 delas estão com vitamina B12 abaixo de 400. O ideal é perto de 1000. A minha está em 200. Não, e as pessoas falam, vegano tem que repor vitamina B12, mas a carne que você come não é o boi precisa pastar, né, para ter aquela bactériazinha para produzir toda a B12. Então, a pessoa que come carne também tá com falta de B12 hoje em dia, né? Você sabe onde que é a nossa maior fonte de B12? Na água do rio. Se você olhar a água do rio, ela tem camadas. A camada mais superficial da água, quando bate raios UVB, que são os raios do sol, ele mata tudo. Tanto que hoje, se você for aqui na cidade de vocês, numa estação de tratamento, vocês vão ver que as primeiras fases de desinfecção de água não é com produto, é com sol. Aí vem o cara que fala que a água solarizada é ridículo. Ridículo é o nariz dele. Então, o sol ele tem um papel super importante. E nesse filetinho de água ali, de mais ou menos 2 milímetros, nesse filezinho da água, a gente tem proliferação de alguns tipos de bactérias que são importantíssimas para o nosso organismo. Aí o que a gente vê hoje? A pessoa produz um alimento hidropônico com água morta, não tem mais nada. Você produz um porco na granja, uma galinha na granja, ou qualquer coisa assim, você não tem mais B12. O acesso nosso a B12 é muito pequeno. Agora, estou eu numa aula nos Estados Unidos
sobre intestino e tá lá a minha professora explicando uma coisa extremamente complexa e ela diz: a melhor fonte do mundo que existe de B12 é chucrute. Aí se você não é de Santa Catarina é difícil saber. É o repolho azedo. Você moe ele, esmaga com a mão, bota uma colher de sal, não muito para não matar as bactérias, 2 semanas num lugar escuro, que pegue um pouco de sol, mas que seja mais escuro, você pega aquele repolho, come, a maior fonte do mundo. Sério? Aí eu me lembro da minha avó. Não dá. Não, Tem que tem ser pouca o bactéria. chucrute alemão mesmo. E sem cozinhar, sem esse chucrute que a gente tem hoje de mercado, os caras já mataram os bichinhos, então acabou, né? Tem que ser o não alemão adianta nada. tradicional. O tradicional. Olha só. Aí eu lembro da minha avó. A minha avó, a gente tava lá com dor da barriga inchada, não sei o quê. O que a avó fazia? Pegava uma colher daquelas de pau grande, ia no chucrute, baixava o repolho, pegava um pouco daquela água e ó, toma aqui, ó. Aí você fala, como que a avó sabia disso? Ela não sabia explicar, mas ela sabia que se desse aquela água, aquilo lá ia fazer bem. Aí eu tô lá nos Estados Unidos fazendo doutorado, a pessoa olha e fala: o quê? É isso? Tô aqui pra saber que a minha avó tava certa. Brigava tanto com a minha avó falando que isso era crendice popular. Ô, Júlio, e a questão de suplementar? Tomar um monte de vitamina. Eu sou a rainha das vitaminas. Eu tenho um monte de vitamina B, vitamina K, vitamina D. Todo dia eu tô lá tomando um pouquinho de cada, assim. O que tu acha disso? Bom, ruim? Pode fazer pergunta indiscreta, não? Pode. Que idade você tem? Vou fazer 43. Ah, tá. Porque às vezes a pessoa não gosta de responder perguntas. Não, sou bem resolvida. Sou linda e maravilhosa com 43. Pensa assim, ó. As mulheres, até os 26 anos, o corpo tá a 200 por hora, produzindo tudo que precisa, montando reserva, tá lindo, se você estiver vivendo bem. Porque o estresse, ele depleta muito mineral, vitamina, enfim, né? Imagine que com 26 anos você resolveu engravidar. Então, o seu corpo levou 6 anos para formar reservas para sustentar você e o bebê. Então, você engravidou aos 26. Então, dá para você, dá para o bebê, tudo certo, a vida que segue. Agora, imagine uma mulher engravidando aos 35. Por que aos 35 é um problema? 26, curva em ascendência, está subindo. Ali, eu vou começar a diminuir a minha frequência, é muito rápido isso. 30, 32 anos você já está estável, 35 já é descendente. Nesse período, até os seus 26 anos, a não ser que você tenha um gasto excessivo, você estava falando antes de atividade física, fisiculturismo, pô, esses caras gastam pra caramba. Imagina, o cara faz 2 horas de cardio, mais 2 horas de atividade. Ele precisa suplementar, porque não tem como ser diferente. Agora, até os 26, comeu bem, fez atividade física, dormiu bem, não precisa nada, quase nada. Passou dessa fase, o seu organismo já não consegue mais produzir o que ele precisa e absorver o que precisa. Exemplo, creatina. Todos os dias você torra de 8 a 10 gramas de creatina. Todo santo dia. O seu corpo produz 5 gramas e absorve outros 5 gramas. Ou seja, entre o que eu preciso e o que eu gasto, está tudo certo. Chega perto dos 28 anos, você só consegue absorver 3. Veja, é muita sacanagem. 28 anos, menina. É isso que eu tô pensando aqui. Não, e eu engravidei com 39. Eu engravidei com 28. Hoje a gente tem muito problema de depressão pós-parto porque não houve suplementação correta. A gente vê assim, o médico, tadinho. Nesse sentido, eu tenho que chamar a responsabilidade para a nutrição. O médico não tem muita formação nessa área. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um negocinho ali de farmácia e vai passar para você. Não, gente, isso precisa ser pensado do primeiro dia que você sabe que você está gestante, às vezes até antes. Eu hoje preparo gestantes, preparo pessoas que querem engravidar 2 anos antes. Por quê? Porque essas reservas levam 6 anos, levam 10 anos para você formar. Então, você imagina que para a criança, para a natureza, a criança é muito mais importante do que a mãe. Sinto muito. Mas é verdade. Então, para a criança não falta nada. Para a criança não tem leite fraco, para a criança não tem... Você pode não ter o excesso que faria ela ficar maior, enfim, mas não falta nada para a formação dela. Agora, para a mãe, sim. Então, o que vai acontecer? Nesse período, eu preciso dar para o meu corpo o que o corpo não consegue ou produzir ou absorver. Então, esse processo de ter vitaminas, de ter minerais, na minha visão, é irreversível. Não tem como a gente fugir disso. O que eu diria é, entenda o que você está precisando. Vou te dar um exemplo. Mulheres, por causa do processo menstrual, e mesmo que você não menstrue, você vai usar mais ferro do que eu. Então, a tua ferritina e o teu ferro tendem a ser mais baixos do que o meu. Automaticamente, o levar oxigênio para o teu corpo, levar minerais, enfim, vai ficar prejudicado. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar, não
o consumo do ferro, mas melhorar a capacidade que o meu corpo tem de absorver esse ferro. Fazendo o quê? Consumindo um cítrico depois do almoço. Uma laranja, um limão. Nossa. Aí o que a gente faz? Toma café. A pior coisa que você pode fazer, porque o café impede o ferro de chegar onde ele precisa chegar. Nossa. Então, às vezes, não é nem aumentar a produção. Às vezes, é você melhorar a absorção. Aumentou B12. Com B12 de 200, acho bem difícil que até a própria vitamina que você esteja consumindo esteja sendo absorvida. Então, o que eu faria como nutricionista? Avaliação de exames, mais sinais e sintomas, aí diagnóstico, observa o que você está fazendo. Veja, eu te fiz uma pergunta extremamente importante antes. Qual é o seu tipo sanguíneo? Se eu não sei o meu tipo sanguíneo, eu não sei como é que meu corpo se comporta. Porque o sangue O, que é o meu caso, ele é um sangue tipicamente africano, que é a base de tudo. A gente surgiu lá. Então, o meu sangue, ele tem uma facilidade de processar elementos que são ácidos, porque o meu estômago é mais ácido, quase um ponto a mais do que a média, mas eu tenho problema com outras coisas. Trigo, para mim, é um problema, porque trigo não tem lá. Grãos não tem lá. Se você pegar o sangue O que saiu dali, da África, e migrou para o Oriente Médio, você vai ter deserto, você vai ter calor, você vai ter pouco vegetal, ali você tem um sangue do tipo B. Predominantemente hoje o sangue que você vai encontrar do tipo B está onde? A Ásia e o Oriente Médio, ainda hoje. Se você pegar a galera que migrou ali da África, passou a Península Ibérica, entrou na Europa, essa galera começou a pegar frio. Então, a pele ficou mais clarinha, o olho ficou mais clarinho. Você vai pegar pessoas que começaram a comer muito grão, a comer muito queijo, muito... Enfim, isso tudo vai tendo um impacto em como o teu corpo está geneticamente programado para aquilo. Por exemplo, uma pessoa do sangue do tipo B, é muito provável que ela não seja intolerante ao leite. Porque o que faz o B ser B é uma molécula chamada galactose, que é um açúcar muito parecido com a lactose que você tem no leite. Então, saber desses detalhes me permite poder te orientar melhor. A dieta pelo tipo sanguíneo não é científica. Não é. Ela é observacional. Assim como a água solarizada. Funciona? Bom, aí nós entramos num outro campo que é completamente diferente. Aí eu vou dizer pra você, vem cá sentar contigo aqui que a gente conversa um pouquinho. Vai fazer uma tese, né? Sim. Uma questão importante. Quanto tempo as pessoas têm que deixar a água no sol? O ideal, para a gente chegar a uma água micelar, a gente está falando ali em torno de 4 a 6 horas no mais potente do sol. Assim, imagina que você saiu da tua casa hoje, pegou uma jarra como essa, deixou lá no sol, foi trabalhar, voltou para cá. Esse é o perfeito, esse é o maravilhoso. Esse é o ideal. Não deu, eu só consegui fazer o mínimo. Então eu digo assim, pelo menos 4 a 6 horas, não mais do que isso, porque daí a gente já começa a proliferar alga na água, que daí já é um outro problema, né? Então, ali no máximo um dia, no mínimo umas 4 horas, o ideal. E pode gelar depois? Boa. Imagina que você está saindo daqui do podcast hoje. E isso aqui tudo é mata, não tem gente aqui. Onde é que você acharia água gelada aqui? Numa fonte que tem ali perto. Não é gelada, ela está em temperatura ambiente. É, em temperatura ambiente. A água gelada, abaixo de 24 graus, ela impede a estrutura que nós temos no nosso sistema respiratório, chamado de células ciliadas, que mantém o teu muco ativo, portanto, estar em lugar frio igual a estar com garganta seca, isso é um fato. E sem célula ciliada, se você não tiver problema nenhum de saúde, vida que segue, não vai fazer diferença nenhuma. Se você tiver uma bactéria, um fungo, um vírus ali, parou de trabalhar a célula ciliada, ele entra no seu organismo. Na Ayurveda fala sobre tomar água em temperatura ambiente, né? Para mais. E é uma coisa que, depois que eu fiquei grávida, eu nunca mais consegui fazer. Eu só tomo água trincando de gelada. E isso pode prejudicar mesmo, assim, é certo que vai trazer algum problema? Sim, cientificamente comprovado. Então, assim... Hoje você está numa área de risco. Eu estava vindo para cá com a minha esposa e a gente estava falando sobre algumas coisas e falando dessa pesada hoje que beija 6, 7, 8, 10 pessoas numa noite. Gente, se você olhasse... se você olhasse para a microbiota da boca de uma pessoa e entendesse o que essa microbiota tem. Por exemplo, tem bactéria ali na boca que se ela entrar na corrente sanguínea, ela se instala no coração, dá uma miocardite e mata você. Então, eu não sei que boca eu estou beijando. Então, eu estou numa roleta russa. Então, você está numa roleta russa com a água. Você está tomando até agora, não deu nada. A hora que tiver uma entrada ali, essa entrada vai acontecer, porque é quase certo porque você está fazendo isso. Você vai falar assim, doutor, você conhece alguém que morreu porque tomou água gelada? Não. O que eu estou dizendo é que você está aumentando o teu risco e a possibilidade de que isso aconteça.
Hoje já existem estudos, por exemplo, que mostram que a vasoconstrição que você faz na tomada de água gelada afeta até o funcionamento do seu coração. Aumenta, por exemplo, a possibilidade de você ter um AVC, de você ter um AVC isquêmico, um infarto, uma coisa assim. É do dia para a noite? Claro que não. A gente não constrói doença do dia para a noite. A gente constrói doença ao longo do tempo, né? Por falar em construir doença, como neurocientista também, você acha que o que é mais importante na construção de uma doença aí ao longo dos anos? O pensamento ou a alimentação? Os dois, né? Os dois. Eu sempre falo e falei isso hoje numa aula para os meus alunos. Hábito e vício, né, são dois lados de uma mesma moeda. A área do nosso cérebro que está hoje para o vício está exatamente para o hábito. Então, tudo é uma questão de construção. Se você imaginar, por exemplo, que não há diferença biológica de um ser humano para um macaco, né? Você tem coração, tem olho, tem mão, tem igualzinho o bicho. O que diferencia você do macaco? A capacidade que nós temos de nos tornarmos conscientes de alguma coisa. Se essa maquinaria extremamente poderosa, potente, que me deixa consciente, tem como base a palavra, porque você não consegue pensar que não seja em termos de palavra. Não há pensamento sem comunicação. Então, eu preciso construir. Veja, linguagem não é só necessariamente linguagem falada. Linguagem de sinais funcionaria também. Mas a linguagem é o processo básico que faz tudo dentro dessa maquinaria funcionar. Aí você me pergunta, o pensamento tem papel nisso? Sim, porque é ele que alimenta essa maquinaria. Se você pegar filósofos de grande porte, eles vão falar o quê? Dize-me com quem andas e te direi quem és. Por quê? Porque ao analisar com quem você anda, eu vou analisar o que você fala, o que você pensa, como você se comunica. Você e eu, nós somos o resultado das pessoas que a gente mais convive. Sim. As 10 pessoas que você mais convive. Então, o pensamento na neurociência... A palavra aprendizagem na neurociência, ela não tem a ver com retenção de dados. Eu posso ser um PhD em alguma coisa e ser um estúpido em casa, ser um idiota, péssimo marido, péssimo pai, enfim. O que vai determinar na neurociência que exista aprendizagem é a retenção de comportamento. Então, eu sempre falo para os meus alunos assim, convencimento gera mudança comportamental. Se eu te explico a base de por que uma água gelada faz mal, você pode até não mudar, mas você vai sair daqui incomodado. Você vai querer pesquisar, vai querer buscar. Ela tomar, ela vai pensar. Ela vai pensar. Então, o convencimento leva a mudança comportamental. Para mim, não tem como mudar a alimentação de alguém se eu não mudar o pensamento dela. Eu trato um senhor que está com seus 60 e poucos anos com uma pancreatite grave. Então, se ele está pancreatítico, significa que ele nem está produzindo insulina, então ele está diabético. E aí você senta com a pessoa, explica todas as bases e tal. Ok, família, vamos lá. A família sai para fazer um passeio, volta para casa, acha ele caído no chão, do lado de um pacote de açúcar. Nossa. Ele não está convencido. Se ele não está convencido, não há mudança comportamental. Então, para mim, pensamento vem antes de qualquer coisa. E dentro de tudo que tu conhece, a gente tem a questão genética, né? Por exemplo, sei lá, tenho propensão, por exemplo, a minha família propensão a problemas pulmonares. Meu pai morreu com 49 anos, do pulmão, minhas tias, enfim. Mas tem a questão qualidade de vida, né? Até quando a nossa qualidade, colocar a minha aguinha no sol, a minha comida, eu consigo postergar ou eu consigo eliminar? Mudando essa questão da alimentação. Você sabe que tem muita gente que quando eu faço esse tipo de vídeo explicando que isso pode levar você a ter mais vida, tem gente que fala assim, meu avô fumou até os 90. Olha só o que nós descobrimos. Tem uma senhora, uma pesquisadora muito, muito legal, que ela é a mãe daquilo que nós chamamos hoje de epigenética, né? E ela descobriu junto com a sua equipe que o cromossomo tem uma ponta dele, a parte de baixo, que é como a ponteira que você tem lá no cadarço do seu sapato. Quebrou aquela porcaria, você nunca mais bota aquele cadarço no lugar. Sim. Aquilo ali se chama telômero. E a projeção telomeral de todos nós é para uma vida de 124 anos. Então, viver 130 seria um milagre. Isso é um milagre. Agora, viver 100, 110, 120 é direito seu. Uma pesquisadora de Oxford, ela trabalhou 40 anos da vida dela para provar a teoria de que muita doença é genética, até o dia em que ela avaliou uma família que tinha 2 irmãos gêmeos que eram adotados e eles tinham as mesmas características da família.
Não tem como alguém que vem de fora ter característica. É uma coincidência muito louca. Aí ela começou a perceber que, na verdade, o que determina que aquela família tem aquela trajetória é de onde você vem. É o como você faz as coisas. O comportamento. E ela passou 40 anos da vida dela produzindo uma teoria, e nos últimos 7 anos da vida dela, ela passou falando exatamente o contrário. Ela falou, gente, não é nada, esquece tudo isso que eu falei. Isso é tudo besteira. E hoje a gente sabe que alguns grupos de doenças, como por exemplo as doenças cardíacas, 4% delas têm tendência genética. 4%. Ou seja, 96% das pessoas que morrem do coração não são por causas genéticas, são por causas culturais. Aí você vai ver aquela comida que vem no padrão, né? A pessoa come tarde demais aquilo que não pode, o sujeito não está fazendo uma boa regulação de enzimas, uma coisa que mata a gente. Ó, só para você ter uma ideia do como o nosso corpo é sensacional, né? Se eu pegar uma célula de gordura, ela tem 40 mitocôndrias. Mitocôndria é a usina da célula. 40 mitocôndrias. Se eu pegar uma célula do meu músculo, ela tem 200 mitocôndrias. Quem é que gasta mais energia? A gordura ou o músculo? Então eu tenho que fazer exercício, é óbvio. Se eu fizer exercício regular, 3 a 4 vezes por semana, 30 minutos por dia, eu dobro a quantidade de mitocôndrias. Ou seja, eu dobro a possibilidade de ter vida, de ter energia, de ter disposição, de ter libido, de ter tudo. Agora, veja que coisa interessante. Se eu pegar uma célula do coração, naturalmente ela tem 2.000 mitocôndrias. Nossa. O coração, ele tem uma alta demanda por energia. Se eu tomo álcool, a minha gordura sente quase nada. O meu músculo vai perder uma parte. Agora, o meu coração, sinto muito, você tá ferrado. Nossa. O nosso cérebro tem 2.000 mitocôndrias naturalmente. Ou seja, exercícios que eu vou usar a minha mente gastam tanta energia quanto 20 minutos de corrida numa esteira. Evidentemente que não é a mesma coisa, porque eu gastei energia, mas não ganhei músculo lá. Então, eu preciso gastar lá e aqui. Imagina você que uma pessoa saudável, uma pessoa que faz atividade física regular, que faz o seu cardio regular, ela não tem 1.000 mitocôndrias no coração, ela tem de 3 a 4.000. Então, a possibilidade que eu tenho de ter vida fazendo atividade física é muito grande. Aí a gente tem que olhar para o que gera vida e para o que gera antivida. Então, você vai dizer que eu nunca tomo álcool na vida? Eu tomo uma cerveja no final de semana. Eu sei, eu estou dando 2 horas, 3 horas da minha vida lá no final para essa cerveja. E a tacinha de vinho, que todo mundo fala. Então, fazendo a substituição, né? Eu faço a substituição, me alimento super bem e também tomo uma cerveja. Aí eu equilibro, mas a minha alimentação é maravilhosa. Então, mas aí é o equilíbrio, aí é que a vida é legal. Porque eu escutei de um senhor há algum tempo, assim, 53 anos, ele falou assim, quem não tem gordura não tem história. Tipo, então, a história está construída em cima das cagadas que eu fiz na alimentação, nas besteiras, e não é isso. Vida é você ter libido perfeito, e veja que libido a gente leva ou para cama ou para academia. Libido não é isso, libido é tesão de vida. Libido é você ter um orgasmo numa conversa, não é orgasmo biológico, é você ter um orgasmo mental. Você fala, cara, que vida show de bola, olha que troço legal isso daqui, vale a pena lutar por isso daqui. E isso a gente constrói no dia a dia. E este impacto, agora vou chegar onde eu quero na minha reflexão. Eu fiz atividade física, comi certinho, tudo bonitinho, tô com 4.000 mitocôndrias lá no meu coração, tô com 4.000 mitocôndrias no meu cérebro, o meu músculo tá tudo lindo. Se você se estressar, você perde quase tudo. E olha que coisa interessante. O estresse, pra gente poder ter estresse, eu tenho que parar o meu organismo, literalmente. Porque pensa assim, ó, você tá com uma bactéria, você cortou a sua cutícula, entrou uma bactéria, inflamou seu corpo, diz, opa, vamos mandar neutrófilo para lá, agora você se deu de cara com um leão. O que é mais primordial para a saúde e para a vida? Correr do leão ou matar a bactéria? A bactéria que fique lá no canto dela, não enche o saco. Sim. Então, o nosso organismo, ele literalmente, ele começa a travar o teu sistema imunológico, ele trava o teu processo de reprodução celular de pele e de intestino, por isso que pessoas estressadas são mais velhas e têm intestino pior, e a gente queima muita mitocôndria
do nosso cérebro. Então, hoje, o estresse, ele é pior do que o cigarro, ele é pior do que o álcool, ele é pior do que as drogas. Fala assim, mas pior do que a cocaína? Proporcionalmente falando, ele é pior. Por quê? Porque você sente todo dia. E você vicia também no estresse. Vicia. E hoje eu acho que é a doença da modernidade, né? Tá todo mundo estressado, ansioso. Mas não precisa, a gente não tem contenção, a gente não tem mecanismo de contenção. Eu vou terminar a explicação e vou te contar uma história para você ver como a gente pode fazer essa contenção. Imagina que você inflamou por causa de um estresse. Pau! O cara te fechou no trânsito, aquela coisa e tal. Quantas horas você acha que leva para o corpo voltar ao normal? Assim, chuta alto. Umas 2, não sei. De 7 a 10 dias. Nossa. Para você voltar ao normal. De fuga total. Então, você imagina o tamanho do pico de estresse, como isso vai fazer intervenção no seu corpo. Existe um doutor, um alemão, um oncologista, um dos caras mais famosos aí da medicina integrativa, que ele era oncologista e ele começou a perceber na anamnese, na investigação histórica com os pacientes, que boa parte dos pacientes se relatava nos seus 3, 4, 5 anos antes do câncer, que tinha se separado, que tinha mudado de cidade, que tinha morrido o filho, que o cachorro abandonou, que o emprego, que não sei o quê. E ele falou, mas isso é uma hipótese interessante, vou passar a estudar esse negócio. Ele estudou nele, na mulher dele e no filho dele. Ele teve câncer. Ele falou, opa, tem alguma coisa errada comigo. E ele percebeu que o manejo do estresse, que a capacidade que eu tenho de entender o que está acontecendo comigo e devolver uma solução que seja condizente e equilibrada, é o que vai fazer você ter vida mais longa. Por isso que a inteligência emocional ela cresceu tanto. História que eu quero te contar. Eu recebi um senhor muito simples, assim, cognitivamente muito limitado, é a pessoa que fala o plantar os milho da vida. Então, você sabe que ele tem a sua sabedoria, a sua inteligência lá no mundo onde ele vive. Mas, cognitivamente, ele é restrito. E a esposa dele, por um motivo qualquer, teve que trazer a mãe para morar em casa. E ele começou a achar aquela senhora um estorvo, um problema sério. Veja, a gente vai construindo socialmente essas coisas, né? A sogra é um problema e tal. E ele veio consultar comigo e não tinha nada que eu fizesse em termos de suplementação, antioxidante e tal, que resolvesse o problema dele. O cara tava com psoríase, com coceira, queda de cabelo, um inferno. E aí, numa das conversas que eu tive com ele, ele me falou, ontem eu tava não sei o quê, passei 3 horas rezando. Eu falei, opa, você estava fazendo o quê? Eu estava rezando. Você segue qual religião? Eu sigo essa daqui e a pessoa que eu mais admiro é Nossa Senhora. Eu falei, cara, faz o seguinte, chega em casa, a próxima discussão que você tiver com a sua sogra, tenta encarar nela o personagem da mãe de Jesus, porque pode ser que Jesus mandou ela na tua casa para te provar. Adivinha? 2 semanas, pele limpinha, cabelo bonitinho, pessoa alinhadinha, família organizada. Nome fictício. Ô, seu José, o que aconteceu aí na sua casa? Rapaz, eu não consigo mais brigar com ela. Isso é o quê? Contenção cognitiva, manejo do estresse. A gente traz para dentro do coração muito lixo, muita porcaria. Tem 3 casas numa rua, uma delas está com o portão aberto e a janela aberta. O ladrão passou nessa rua. Ele tem a intenção de roubar. Qual ele vai roubar? Aquela que está mais fácil. A gente facilita demais as coisas. A gente permite que pessoas que estão andando na rua tirem a sua paz. Sim. Eu estava andando com meu filho quando ele fez 12 anos e ele estava felizão da vida. Por quê? Porque eu nunca deixava eles andar na frente do carro. Fez 12 anos, pai, que presente você quer? Andar na frente. Aí a gente está no trânsito, a pessoa fecha a gente no trânsito, xinga a minha mãe e, filho do não sei o quê. Aí ele olha pro cara e fala... Você conhece minha avó da onde? Que bonitinho. Isso é manejo do estresse. Se você tentou me atacar, mas não teve reverberação aqui. O meu espelho não tem aço. A minha filha com 6 anos de idade levanta às 5 horas da manhã de um domingo frio e chuvoso para ir no banheiro fazer xixi, porque ninguém em sã consciência levanta às 5 da manhã, a não ser que seja por obrigação. Aí levantou, tá passando lá na sala, ela mete a canela no canto da mesa assim, o que qualquer ser humano comum faria. Isso faz o quê? Reverberar a desgraça, né? A pessoa... Isso às 5 da manhã. Ao meio-dia, na reunião de família, o amigo pergunta, ou o parente pergunta, e aí, como é que você tá? O cara chega mancando já. Para mostrar que alguma coisa desgraçada aconteceu com ele. O que a minha filha faz? Fecha os olhos, mãozinhas, papai do céu, muito obrigado por me lembrar que eu tenho uma perna. Acabou. Simplesmente acabou. Ou seja, você botou fim naquele processo ali, naquele momento. Só que essa condição
do estar estressado, Da do raiva, tomar né? remédio para ansiedade. Isso virou uma coisa bonita. Uma pandemia, né? Virou uma coisa bonita hoje. Então você tem que me respeitar porque eu sou ansioso. Ou seja, Eu tenho TDAH, né? agora eu tenho o mundo TDAH. Tem TDAH, é a problemas. moda. Enfim. É a moda, todo mundo tem. Eu tenho. Viralizou. Veja, eu vou falar para umas você. caixinhas, né? Sei lá. Eu vou falar para você como alguém que foi dono de clínica durante muito tempo e eu só trabalhei com problemas de aprendizagem, inclusive TDAH. O que caracteriza o TDAH? Ou a falta de produção de dopamina ou resistência dopaminérgica. Você tem um neurotransmissor chamado dopamina que sai de um neurônio, ele tem que entrar na fenda sináptica, ele tem que comunicar com o próximo neurônio e dizer a informação é esta. Isso é TDAH. Ponto final. O TDAH ele vai desencadear um comportamento que é de pouca atenção, de muita hiperatividade, não sei o que e tal. Pois muito bem. Quando a gente vai fazer diagnóstico de TDAH, eu tenho que fazer o diagnóstico estrutural, funcional, ou seja, mostrar que a dopamina realmente não está fazendo o que ela precisa e eu preciso tratar o comportamental. Isso é um fato. O que eu estou vendo hoje? Repetição comportamental que consolida um TDAH sem TDAH. Exemplo de vida real. A mãe chega no consultório e me diz: doutor, o meu filho tem um problema comportamental. Qual a causa que você acha? A morte do irmão. Você concorda comigo que potencialmente presenciar a morte de um irmão pode ser traumático? Quantos anos tinha o seu filho, esse filho aqui, quando o outro morreu? Ah, não, ele morreu antes desse aqui nascer. Qual a probabilidade de eu ter um trauma de uma coisa que eu não vivi? Resposta simples. Repetição do comportamento da mãe, que na verdade é quem precisava ser tratada e não o filho. A gente diz popularmente: conheceis os seus pais e você entenderá os filhos, perdoará os filhos, né? Por quê? Porque muito vem desse comportamento, dessa cultura padrão, né? Que aí é alimentar e que a gente vai dizer: isso aqui é genético. Não, isso não é genético. Isso é comportamental, né? Então, assim, não estou negando que a gente tem muito TDAH, tem muito autismo, tem muitos problemas que estavam numa demanda reprimida, porque a gente não sabia diagnosticar, não existia gente para isso. Hoje tem gente para isso, neuropsicólogo, psiquiatra, neurologista, psicólogo, enfim, essa galera toda tá fazendo o quê? Opa, temos um padrão aqui e tal. Uma coisa que aconteceu no Brasil: explodiu a quantidade de pessoas com TDAH e autismo a partir do momento em que nós passamos a ter uma compensação financeira sendo oferecida, que deveria ser oferecida para quem realmente precisa, mas que daí virou um negócio. Aí o que acontece? Essa criança vai para a escola, ela é rotulada daquela forma, ela passa a se comportar daquela forma. Eu, Júlio César, eu tenho disgrafia. A disgrafia é uma dificuldade de escrever e manter um padrão na letra. Gente, eu passei anos da minha vida preenchendo milhares de cadernos de caligrafia. Isso. Milhares. Já fazendo o mestrado, uma professora minha olhou para minha letra e ela disse: escreve 3 palavras aqui, as mesmas palavras. Ela pediu para escrever Brasil. Eu escrevi 3 palavras, assim, uma lista, né? Ela olhou para mim e falou assim: você tem disgrafia, sabia disso? Eu falei: não. Gente, não. Eu fiz caderno de caligrafia minha vida inteira. E é ridículo, a minha letra nunca vai ter um padrão. Outro exemplo, eu tive uma aluna no mestrado, ela tinha 28, 29 anos, e ela era tratada de esquizofrenia desde os 12. Muito bem, pergunta mais idiota do planeta: onde você mora? Veja que pergunta idiota, né? Onde você mora? Que água que você toma? Que comida que você come? O que faz seu pai? Aí chega no que faz seu pai, ela fala: meu pai é mecânico. E a mecânica dele é muito longe da sua casa? Não, é no fundo da minha casa. E o seu pai tem solda? Sim, eu ajudo meu pai de vez em quando. A maior causa de diagnóstico errado de esquizofrenia é por intoxicação de alumínio. A pessoa tem lá um eletrodo, que para aquecer o eletrodo, para queimar o eletrodo da solda, você tem que queimar alumínio. O combustível do eletrodo é alumínio. Só que quando você queima, acontece o quê? Você inala. Aí você vai fazer o teste de alumínio, que o teste de alumínio no sangue deve dar 1,5, 2, o dela estava em 80, 90. Ou seja, uma pessoa que uma vida inteira foi tratada, rotulada de esquizofrênica,
ela tinha intoxicação por alumínio. Em 6 meses de trabalho, fazendo detoxificação com ela, ovo, brócolis, alface, cebola, alho, tudo isso ajuda uma estrutura do nosso fígado chamado citocromo P450, que é o cara que tira a toxina. Aí você aumenta o consumo de fibra, que sequestra a toxina e leva embora, e a pessoa, de uma hora para outra, ela fala... Sabe aqueles anjos que eu via, aqueles espíritos que eu escutava? Não era mediunidade. Não era. Era intoxicação por alumínio, né? Então, infelizmente, hoje, a gente tem subdiagnósticos e diagnósticos furados na proporção, eu arriscaria de dizer para você, de cada 10, uns 6 ou 7 não são o que tá ali, escrito ali. É assustador, né? Até porque você Triste. pode falar o que for também pela internet, Sim. aí um olha ali, vê, me identifico com isso, eu acho que eu sou isso, aí já vai espalhando a desinformação. E as pessoas gostam de se colocar em caixinhas. Eu sou isso, eu sou aquilo, meu filho é isso, é aquilo. É bonito, né? Hoje em dia tá bonito falar isso, né? Infelizmente, né? É o enquadrar-se, né? Você sabe que essa ideia do enquadrar-se é uma ideia muito antiga. Quando as pessoas falam, a filosofia é uma besteira. Não, a filosofia te dá ferramentas para você entender o mundo onde você vive. No mundo dos gregos, onde surgiu a filosofia, eles tinham lá uma estrutura de pensamento de um mundo teleológico. Telos significa fim. Então, eu nasci para um fim. Veja, o pai da ética, Aristóteles, tinha escravos. Aí você fala... Mas que é? Não, é que no mundo teleológico, eu nasci para ser filósofo, eu devo ser o melhor filósofo do mundo. Por quê? Porque a afinidade do mundo, a regulação do mundo depende daquela peça do relógio. Se ela não funcionar bem, o resto implode. Então, eu nasci escravo. Eu devo ser o quê? O melhor escravo do mundo. Aí eu escutei vocês falando antes assim, eu estou inspirado. Veja, isso é mundo teleológico. Deus está no ar, Deus está nas coisas e eu... peguei uma partícula dessa divindade e ela está vivendo em mim. A partir do momento que o cristianismo entrou no jogo, o cristianismo falou, não é assim que funciona. Deus não está aqui no mundo, ele está fora. Então, é a minha fé que faz isso. E não existe nem certo nem errado nisso. O que a gente precisa ir entendendo é como que eu estou concatenando essas ideias para chegar naquilo que eu sou hoje, essa miscelânea do que eu sou hoje, para poder entender, sério que isso tem a ver com aquilo? Puxa, nunca tinha percebido. Mas é isso que a filosofia faz. E muito do que a gente é, do que a gente pensa, ou o que vocês me perguntaram antes, né? Que seria, sei lá, essa pedra filosofal que nos permite viver, não está nos livros. Está na observação. Está na capacidade de olhar para o mundo, sei lá, em 10 minutos observando o comportamento de 2 aves, eu posso aprender tanto quanto sentar numa pós-graduação com um monte de conhecimento inútil que mais criou confusão na minha cabeça do que me trouxe paz, né? Meu professor de acordeon, o João Pedro Teixeira, ele é hoje, na minha opinião, e eu não sou especialista nisso, mas o melhor acordeonista do Brasil, sem menor sombra de dúvida. Não é tocar bem música, é o cara... sabe, pensar musicalmente, uma coisa fora da casinha. E ele me falou, poxa, eu sempre fui um músico instintivo e tal, resolvi entrar na academia, né, vou fazer a Belas Artes. Ele falou, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque daí eu comecei a me contaminar com métodos e perdi minha originalidade. Aí ele teve que fazer o quê? Sim, usou muita coisa, a gente faz muito isso. Eu sou doutor na minha área. Então, eu não estou dizendo que o doutorado é uma coisa ruim, mas eu sempre vou pisando, pensando, opa, minha essência está até aqui. É o filtro, né? Que eu acho que a gente tem que ter para tudo, né? Amanhã eu vou fazer uma palestra para mestres, doutores, nutricionistas, médicos. Eu vou fazer o quê? Vou usar linguagem científica. Eu não vou falar de água solarizada. Por quê? Porque eu sei que você nem vai todo sair mundo... de lá pedrada. Porque as pessoas não estão preparadas para receber aquele conhecimento. Então, se diz, né, popularmente, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. É mais ou menos essa a ideia. E a espiritualidade, ela é muito assim, né? Sim. Vamos discutir espiritualidade. Com quem quer discutir espiritualidade? Não vem sentar com quem não quer. O cientista, ele... Não. Enfim. Não tá nem aí. E é diferente. A gente já recebeu muitas pessoas aqui. Cada pessoa, né? Cada pessoa é um universo com uma teoria sobre Deus, sobre o universo, e tá todo mundo certo. Então, isso é muito legal, né? Porque vai dando essa expansão de consciência das pessoas. Pense certo ou pense errado, você sempre estará certo. Henry Ford, né? Ele vai falar, se você achar que é desse jeito, é desse jeito. Desse jeito, acabou. Não tem que sempre fazer o contrário. Exatamente. A gente sabe que você tem sua hora, né? Tenho, verdade. Um bate-papo maravilhoso. As portas do Na Fogueira
Não tem porta, porque é uma fogueira. Já pode entrar sem Passagem livre aqui. Obrigado. Aliás, o fogo é o elemento que mais me pega, assim, porque a terra é material, o ar é material, a água é material, o fogo, a gente não sabe dizer o que ele é. Ele é etéreo, ele tá entre o... Alquímico, né? É algo, sei lá, ele me encanta, enfim. O fogo transmuta, né? Ele pega um alimento cru e transforma aquilo em outro alimento pra gente. Ele transmuta, ele transforma. Né? Exatamente. E a gente já quis colocar esse nome por isso, assim, pra trazer essa alquimia que as pessoas têm. O trabalho que tu faz é uma alquimia. De transformar as pessoas, né? Trazer informação, trazer conhecimento. Muito obrigado. Então, seja bem-vindo sempre. A gente que agradece. Obrigado pela oportunidade.